Olá, sejam bem-vindos ao canal Oráculo Político. Hoje, especialmente hoje, nós vamos interromper o ciclo dos vídeos oficiais, a espinha dorsal dos vídeos do Oráculo, que vão estruturar o pensamento e a forma de entendimento, que vai originar que vai dar base às premonições e às elucubrações, e nós vamos iniciar um ciclo histórico específico que é extremamente importante que nós estamos vivendo nesse momento, que é a Era Lula. Então vamos lá. Então esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos sobre a Era Lula, que é o ciclo histórico que nós estamos vivendo neste momento e que está em declínio. Né? Nós estamos vivendo o declínio dessa era. Ou seja, nós estamos na iminência de um desfecho dessa era, que pode ser, enfim, que pode trazer algumas consequências, que pode ser o fim ou a postergação dessa era, né? Então é isso aí. Vamos acompanhar essa sequência de vídeos, tá? Não tem ainda uma quantia, um número total de vídeos. Isso ainda não é o foco, mas vamos nos concentrar na estruturação dessa análise aqui, tá? Muito bem. Seja bem-vindo agora à sequência de vídeos da Era Lula. Bom, inicialmente eu vou colocar aqui o primeiro ponto que vai ser a base de entendimento disso que eu chamo de Era Lula, que é o seguinte. A Era Lula, na verdade, é um período histórico que se inicia em 1988 e ele ainda não se encerrou, tá? Então, se você olhar a linha do tempo aqui, nós temos aqui o ano de 1988. É o momento em que se inicia a Era Lula, tá? Aí vocês perguntam assim, os mais incrédulos vão falar assim, porra, mas como que petulância você chamar os presidentes antes do governo Lula de presidentes da Era Lula, né? Mas vocês vão entender que isso tem uma lógica por trás disso, tem um motivo por trás disso, né? E futuramente nos vídeos vocês vão entender o seguinte, que a história é feita de ciclos. Então existem ciclos históricos. Esses ciclos eles são progressivos, mas eles possuem alguns momentos pontuais que eles são limiares de transição. Então, então vocês vão entender agora, né? Eu vou começar aqui uma estruturação que vai ser no seguinte sentido, tá? Temos aqui uma linha do tempo. Na parte de cima da linha do tempo, nós temos o contexto mundial. Na parte de baixo da linha do tempo, nós temos o contexto nacional do Brasil, tá? Então, aqui nós começamos o século XX, temos aqui a Segunda Guerra Mundial, que termina no ano de 1947, certo? No ano de 1930 começa a Era Vargas. A Era Vargas ela vai de 30 a 45 no seu apogeu, né? Depois ela entra no período pós-Vargas, mesmo que o Vargas ele continua presidente até 1954, quando ele se suicida, mas embora ele não é um governo diferente do apogeu, ou seja, já é um governo de crise. E a era pós-Vargas vai até 64, que apesar de não ter mais o presidente Getúlio Vargas, ele é uma continuidade, uma progressão. Ele parte dos mesmos elementos do seu governo Vargas e culmina no golpe militar de 64. Ou seja, é um declínio, é um processo de crise, né?
Paralelo a isso, nós temos a dissolução da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Em 64 começa a ditadura militar e vai até 1988. Mais ou menos aqui na década de 80, na virada da década de 80, nós vamos ter a crise do regime militar que vai consolidar uma série de elementos, como, por exemplo, a criação do Partido dos Trabalhadores em 1980, que vão ser as novas peças de uma nova era, a era Lula, né? E esses elementos que se consolidam no bojo da crise da ditadura militar, eles vão culminar na Constituição de 88, que vai ser o limiar dessa nova era, né? Vai ser o limiar de uma transição da era da ditadura militar para a era Lula, né? Paralelo a isso, nós temos o declínio da Guerra Fria, com a derrocada da União Soviética e a hegemonia do Império dos Estados Unidos, no ano de 1981. Todos esses elementos, eles dialogam um com o outro, né? Então a era Vargas, ela vem em paralelo a uma época mundial em que era basicamente o colapso do velho mundo, ou seja, o continente europeu estava entrando em colapso, né? Que uma guerra é um colapso. Né? Uma guerra é quando uma civilização implode, né? Um conjunto de povos eles entram em conflito, as relações que mantinham esses povos estruturados elas entram em conflito e aí essa implosão é a guerra, é o colapso. Então, digamos assim, o colapso do velho mundo vai criar a ascensão de uma nova potência, que é os Estados Unidos. Essa nova potência, que é os Estados Unidos, ela enfrenta um estágio de duelo com outra potência, que era a União Soviética, nesse período chamado Guerra Fria. E aí, depois desse período, os Estados Unidos vai se iniciar o período de hegemonia do Império, ou seja, o Império Norte-Americano é um ciclo no qual o Império Norte-Americano tem que se manter firme, é um ciclo de manutenção, de automanutenção do Império. Né? E aí tem ciclos internos aqui. No caso do Brasil, quando você tem a ascensão do Império Norte-Americano em conflito com o da União Soviética, você tem uma situação de crise no Brasil, que é a reflexão, né, a projeção do conflito mundial na situação nacional, ou seja, uma situação de crise, um colapso permanente, que foi a ditadura militar. Ou seja, e aí depois nós temos o declínio dessa situação de colapso que vai culminar no início de uma nova era que vai ser paralelo ao início da consolidação do Império Norte-Americano, né? Mais ou menos uns limiares parecidos, né? Esses sinais aqui, era Vargas mais, ditadura militar menos, era Lula mais menos. O que significa isso? A era Vargas foi uma era de ascensão de um estado, de uma estrutura de país. Então, o Brasil, enquanto Estado moderno, enquanto Estado hegemônico, enquanto território nacional hegemônico, ele se constituiu na era Vargas, por isso esse sinal positivo. A ditadura militar, ela dentro do materialismo histórico marxista, ele é um período de antítese à era Vargas. Então, a era Vargas é a tese, a ditadura militar é a antítese. Né? Ou seja, então temos a era Vargas como o sinal positivo, a ditadura militar como um colapso, um regime de colapso a esse país hegemônico, ou seja, é um período que vai estruturar as ameaças dessa hegemonia, então por isso a antítese, e a consequência da tese mais a antítese gera a síntese, que é a era Lula. E aí a era Lula, ela vem com esse sinal de mais e menos, por quê? Porque a era Lula, ela é uma era de conflitos, é uma era de conflitos políticos, é uma era de tensões políticas, e é especialmente uma era em que vai carregar a síntese da era Vargas com a era da ditadura. Então essa era Lula, ela vai carregar em si, ela vai carregar os elementos de conflito entre esses dois mundos, né? E aí entra a figura do Lula. E o porquê desse período se chamar Era Lula. Por quê? Porque a figura do Lula, ela vai ser a figura central de todas as eleições.
Então, desde a eleição de 1989 até, digamos aqui, estamos aqui 2018, tá? Em projeção, embora 2018 ainda não tenha chegado, mas nós já colocamos em projeção 2018, ou seja, de 89 até 2018 nós temos a figura do Lula enquanto protagonista das eleições. Então sempre nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o personagem Lula enfrentando, representando a classe trabalhadora, enfrentando um outro personagem da classe burguesa, né? Geralmente, digamos assim, sempre, né, na sua maioria, sempre defendido pela grande mídia, né? Então, sempre esse personagem da classe burguesa, ele sempre vai ter a mídia ao seu favor, ele sempre vai ter o status quo vigente ao seu favor, enquanto que o Lula ele vai ser combatido, ele enquanto representante da classe trabalhadora ele vai ser sempre combatido, ele vai ser sempre, digamos assim, ele vai ser combatido, né, pela mídia e pela elite burguesa, né? Então é um período de conflitos, né? Nós estamos falando aí da era Lula, enquanto esses ciclos de conflitos da classe trabalhadora versus a classe burguesa e tendo a figura do Lula enquanto pivô. Então o Lula, por que chama era Lula? Porque é uma era em que o Lula ele é o pivô desse conflito. A fase inicial da era Lula, ela, digamos assim, vamos ver, tá? Ela pega aqui as eleições de 89, 92 e 90, perdão, as eleições de 89, 94 e 98, ela tem a figura do Lula muito colada à classe dos pobres, à classe trabalhadora. Então o Lula ele vai estar muito identificado com a classe trabalhadora ao longo dessas três eleições, neste que é o chamado período preliminar da era Lula. Então eu coloquei aqui o período preliminar, por quê? Porque nós temos a eleição de 89, a eleição de 94 e a eleição de 98. Tem aqui a marcação do impeachment de 92, que é um capítulo que vai ser falado. O período FHC, que é a fase preliminar da era Lula, né? É um período, digamos assim, que a continuidade ela é a progressão do regime militar, de certa forma, claro que isso vai ser um pouco detalhado, até chegar às eleições de 2002, que inaugura a fase em que o Lula se transforma no mito, ou seja, ele se transforma no elo de ligação entre as classes. Então, nesse período preliminar, o Lula ele era, digamos assim, um personagem da classe trabalhadora, da classe dos pobres. No período de apogeu da sua era, o Lula se torna o elo de ligação entre as classes. Esse elo de ligação que se tornou o Lula, ele faz esse movimento histórico de se posicionar enquanto elo de conexão da classe trabalhadora com a classe burguesa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o apogeu da era Lula, que vai durar 10 anos, né, de 2002 a 2013. Por que esse apogeu? É o período em que nós vamos ter um retorno nós vamos ter aqui nitidamente um retorno ao nacionalismo de Vargas. Por isso, a ideia de que é uma era conflituosa, né? Ela está sempre alternando entre o regime militar e o período nacionalista. Então, é um período de ouro, né? Um ciclo de ouro, é um ciclo de apogeu que é o governo Lula e os 2 primeiros anos do governo Dilma até 2013, né? E aí, em 2013, se inicia o ciclo em que nós vamos ter um conflito, o conflito do homem versus o mito, ou seja, é a crise desse período. É o surgimento de uma histeria construída pela elite, uma histeria em torno do personagem Lula, que é o quê? É a relação de identificação do Lula enquanto membro da classe rica, né? Então, ou seja, se Lula na fase preliminar ele representava a classe dos pobres, a classe trabalhadora, haverá um esforço da mídia em construir a imagem do Lula enquanto bandido, ou seja, representante da classe dos ricos, enquanto representante burguês. Essa histeria ela vai entrar em conflito, ou seja, vai gerar um regime de crise interna
dentro desse período, que é o declínio desse período, no qual o país ele vai se dividir entre, ah, entre o amor e o ódio ao mito, né? Evidentemente que, no caso aqui, estamos falando de ciclos históricos, tá? E é bom deixar claro aqui que para a visão do oráculo e a visão deste que vos fala, o Lula, veja só, o Lula não é um criminoso, o Lula não é um bandido, ele não é nada disso, tá? Tudo se passa em torno de um conflito político. Nós vamos ver ao longo dos vídeos da era Lula, que tudo é política. Então, a prisão de José Dirceu é uma prisão política, a, o surgimento da Lava Jato é um surgimento político, né? Então essas coisas, tudo será colocado nos vídeos enquanto instrumentos políticos, né? Que é a verdade acerca do processo histórico materialista e do processo histórico político. Bom, então aqui voltando à nossa linha do tempo, nós temos então esse período aqui, né? Esses períodos eles vão estar intimamente relacionados, né? Então você vai ter aqui a era do presidente Clinton nos Estados Unidos, a era do Bush filho, a era do Obama, né? Relacionados com o FHC, com o Lula e com a Dilma, né? Eu acho que essa é uma relação meramente cronológica, né? Mas serão evidenciados de maneira mais detalhada as dinâmicas colocadas aqui, né? E os porquês desse período de disputa, né? Um período tão de intensa disputa política pela hegemonia nacional, né? Eu acho que também é importante colocar aqui uma terceira linha do tempo, né? Além dessas duas linhas do tempo que foram colocadas, uma terceira linha do tempo, que é uma linha do tempo que vai delimitar um pouco esse ciclo, né? É a linha do tempo estruturadora desse ciclo histórico, que ela começa com esse ciclo histórico começa com uma forte identificação da classe operária, ou seja, a classe trabalhadora ela tem uma forte identificação de classe, ou seja, é uma classe industrial homogeneizada e que facilitava a organização dessa classe em torno dos sindicatos, e é justamente isso que fez originar a figura do Lula, ou seja, o Lula ele foi a peça central da união dos sindicatos, dos sindicalistas e da classe pobre, da classe operária, da classe dos excluídos. Ele vai se unificar ao PT, que é um partido que vai se estruturar com bases sociais populares, bases sociais, redes sociais, digamos, não de internet, mas redes sociais pré-internet, né, redes sociais físicas mesmo, né, como dentro da sociedade civil organizada, de caráter popular, né, e aí tudo isso consolida um período de forte identificação da classe operária. E esse ciclo que o oráculo chama de Era Lula, ele vai marcar o quê? Ele vai marcar um ciclo de trajetória para a crise da classe operária, que é o período que nós vivemos hoje, ou seja, esse ciclo que começa em 88 está se caminhando até o momento atual, é um ciclo de diluição da identificação da classe operária. Então a classe operária ela vai passar por uma heterogeneização, né, da sua identidade. Isso está paralelo com o quê? Com a inclusão, né, do mundo do consumo, né, e a inclusão social gerada pela era Lula. Então quando a classe pobre ela é incluída na classe dos incluídos, ela passa a se heterogeneizar. E essa heterogeneização ela acarreta na diluição da identificação da classe trabalhadora, que vai culminar na crise da relação do mito Lula versus o homem Lula, né? Esse aspecto tem uma correlação econômica íntima, que é a crise da indústria, ou seja, a crise do capital industrial rumo a uma financiarização do capital, ou seja, a consolidação do setor de serviços e de comércio em escala mundial.
E isso, de certa forma, afeta a classe operária no sentido de identificação. Então, é uma crise dos sindicatos. Nós vamos chegar no momento que estamos agora, que é o quê? É, de certa forma, uma dificuldade de organização dos sindicatos. Mesmo nesse momento atual, em que a classe trabalhadora sofre com um regime, digamos assim, que ataca a classe trabalhadora, que é o regime do Michel Temer, nós vamos ter uma dificuldade dos sindicatos se organizarem e da classe trabalhadora se organizar também. Por quê? Por conta dessa crise que se instala, que é consequência desses elementos que foram falados aqui. Bom, esse foi o primeiro vídeo. Geralmente os meus vídeos duram 20 minutos, que é o tempo lógico de um vídeo, de reflexões. Vamos continuar aí essa sequência de vídeos depois, com outros vídeos. Obrigado aí.